Graça e paz, uma boa noite a todos vocês. Tudo bem? Da parte do Senhor Jesus, seja derramado sobre a sua vida. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3. Atos 3, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhem para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém. A história desse coxo não é diferente da história de muitas pessoas que, depois de tanto esperar, guardaram sua esperança em uma gaveta esquecida em algum quartinho escuro e cheia de mofo, daqueles onde nós guardamos as coisas que não mais usamos. Uma vida inteira de espera, aguardando que sua vida mudasse, que sua vida pudesse melhorar. Ele que estava ali, então, impedido de viver uma vida normal por causa de uma enfermidade que lhe havia acometido desde a sua nascença, desde o seu nascimento. E todos esses anos ele havia então se habituado com aquilo já havia se acostumado. Então a esperança de mudança de vida, de que algo porventura pudesse lhe trazer um alívio ou uma vida melhor, quem sabe, havia sido agora engavetada, havia sido colocada lá no fundo, num canto do seu coração, onde ele raramente visitava, onde ele raramente ia. Não é muito diferente de muitos que nós encontramos dia a dia. Então, nessa noite eu quero refletir com você nessa passagem, quando Deus vai além das nossas expectativas. Porque a experiência desse coxo, ela pode ser a experiência de cada um de nós também. Lucas, o autor do livro de Atos, é um narrador hábil e atento aos detalhes da história. Após descrever o Pentecostes, o sermão de Pedro e a vida da incipiente comunidade cristã, ele passa a descrever na prática o que ele havia mencionado em Atos 2:43, que muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. Lucas descreve em minúcias os detalhes da cena, a hora do milagre, o fato de que aquele homem era coxo de nascença, que havia sido ali colocado ali por pessoas, provavelmente amigas, para pedir esmolas. Ele menciona ainda o nome da porta na qual o coxo era colocado, chamada de Formosa. A expectativa daquele homem de receber uma moeda. Ele fala também do olhar de Pedro sobre aquele homem, fala do chamado de Pedro para que o mendigo olhe em sua direção. Tudo isso para falar do extraordinário, maravilhoso e sobrenatural poder que Deus opera nos homens através da ação do Espírito Santo em suas vidas. Então Lucas, ele vai narrando detalhes, ele vai criando um clima de expectativa. Aparentemente um clima normal, ele só descreve um mendigo sentado numa porta. Mas à medida em que ele encontra Pedro, à medida em que Pedro olha para ele, Pedro pede para ele então olhar, olha para mim, então ele cria um ponto de tensão. Alguma coisa vai acontecer. O que será que Pedro vai fazer? O que será que Pedro diria àquele homem? O que será que aquele homem estava aguardando? Enfim, esse quadro todo que Lucas dá-se ao trabalho de narrar e nos chamar para dentro dele.
Esse poder de Deus é capaz de saciar a ansiedade que aguardamos nos recônditos do nosso ser, nas profundezas da nossa alma, além de algumas vezes frustrar as nossas expectativas, fazendo-nos despertar de uma rotina resignada. Então Lucas se encaminha para o auge, em que Pedro ordena ao homem para se levantar, e o homem se levanta, e o homem anda. Então Deus vai além daquilo que o homem esperava. Mas algumas vezes Deus nos frustra, Deus não faz aquilo que esperamos, Deus não atende às nossas regras, Deus não segue a nossa listinha de desejos, Deus não segue a ordem dos nossos 3 desejos. Deus muitas vezes faz totalmente diferente, para que não estejamos habituados a uma rotina, não sejamos acomodados a uma rotina resignada, para que não aprendamos ou não sejamos, por exemplo, incentivados a escrever um caderninho de notas, então de fórmulas mágicas, de fórmulas rituais que fazem a mão de Deus se mover, que fazem Deus agir de alguma forma, para que não criemos Deus um ídolo, não façamos dele um ídolo, não façamos dele como um objeto automático, como um elemento automático, como um robô que você digita algumas ordens e ele vai fazer exatamente aquilo. Não, Deus ele é surpreendente, Deus ele é magnífico, Deus ele é autônomo. Como dizia C.S. Lewis, numa frase de uma das suas mais famosas obras, Crônicas de Nárnia, descrevendo o leão Aslan, diz: ele não é domesticado, Deus é totalmente selvagem, totalmente independente, autônomo e livre. Vamos entrar nessa história e observar como ela pode ser um retrato de cada um de nós. Primeira coisa, o poder de Deus é capaz de ressuscitar esperanças amortecidas. Lucas nos diz que aquele homem estava ali na Porta Formosa, ele era coxo e tinha 40 anos de idade. Então já havia 40 anos que aquele homem lutava e lidava com o seu alejo. Há na Bíblia muitas histórias de longas esperas. A mulher que tinha um fluxo de sangue, que já sofria 12 anos e quando tocou as vestes de Jesus, foi curada. O paralítico que esperava a cura no tanque de Betesda estava enfermo havia 38 anos quando Jesus o encontrou. E não podemos esquecer de Abraão, de José, de Simeão, que esperaram pacientemente longos anos por uma visitação de Deus. Às vezes nós temos uma longa espera. Não é a regra, mas é a mais comum. É a forma mais comum. É o evento mais comum da nossa vida. Nós temos um tempo de espera, um período de aguardo. Aquele homem, desde que nascera, sofria a humilhante condição de viver dependendo das migalhas, das sobras dos recursos que lhes eram oferecidos. Assim como o coxo, você pode ter chegado aqui sem grandes expectativas de que algo maravilhoso possa acontecer na sua vida. Você anestesiou seus sentimentos. Você talvez esteja dizendo: já me cansei de tanto esperar. Já não guardo nenhuma esperança de que eu possa alcançar aquilo que procuro. Ou então você voltou apenas para ouvir as mesmas coisas e sair um pouco mais confortável. Você se acomodou a essa rotina. Aí eu vou lá, vou ouvir algumas coisas e depois vou embora. E a vida segue no mesmo ritmo. A história desse homem vem para nos dizer que nenhum tempo é demasiado longo para a realização de suas esperanças amortecidas, dos anseios que você sufocou no peito com medo de se frustrar. A história desse homem diz que nenhum tempo, por mais longo que seja, por demasiada que seja a espera,
é capaz de impedir que Deus nos visite para ressuscitar essa esperança, para reacender, para reanimar, para fazer reviver a nossa alma, o nosso anseio. O Espírito Santo de Deus tem poder de restaurar sonhos que morreram, esperanças que foram enterradas, alegrias adormecidas, expectativas que foram apagadas. Sempre é tempo de Deus reavivar aquele fogo, reacender aquele fogo da esperança, da expectativa, da alegre ansiedade de que algo vai acontecer, de que algo vai resolver, de que a minha espera chegará ao seu fim, de que aquilo que eu busco e procuro eu encontrarei. A segunda coisa, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas em horas inesperadas. Eram 3 horas da tarde, o sol causticante da região tornava a atmosfera sufocante. Lá dentro do templo, os sacerdotes cumpriam a sua rotina de sacrificar animais. O cheiro de sangue fresco impregnava o altar no qual os animais eram imolados. Aquela hora de oferta de sacrifícios era estratégica para quem dependia da caridade dos outros. Os judeus tinham a prática de dar esmolas, pensando com isso alcançar algum mérito, e muitos iam ao templo naquela hora para orar. Era um momento estratégico. Para quem esperava receber esmola, para quem era um mendigo, para quem vivia da mendicância, aquela era uma hora estratégica. Havia muitas pessoas indo, havia muita gente se acumulando, se reunindo dentro do templo, e havia pessoas com o coração comovido, se não os que entravam, os que saíam pela alegria do perdão, porque o sacrifício pelo perdão havia sido oferecido. Eles voltavam lá com uma palavra de consolo, eles haviam tido a oportunidade de apresentar as suas orações ao Senhor. Então era um momento estratégico, mais estratégico para isso, na perspectiva daquele coxo. Ao sair de casa, o coxo alimentava no coração encontrar naquela tarde algumas pessoas generosas que, se compadecendo da sua condição, lhe dessem, quem sabe, alguma moeda valiosa o bastante para lhe dar tranquilidade por alguns dias. Naquela tarde, sem que houvesse nenhuma expectativa no seu coração, o poder de Deus se manifestou na sua vida. Através de Pedro, Deus estava sinalizando para ele e para nós que ele tem uma agenda própria que pode nos trazer agradáveis surpresas. Ele não esperava nada além de uma moeda, de algumas moedas. Não esperava nada além do que alguns olhares caridosos. Mas quando Pedro se aproxima dele, aquela hora, aquele momento, aquele instante, aquela ocasião, passa a adquirir novos contornos inesperados, que nem o coxo nem nós poderíamos imaginar. Há tempos na história em que o Espírito Santo de Deus age e opera de maneira maravilhosa e inesperada. Deus está sempre surpreendendo o seu povo. Deus está sempre se manifestando de maneira inesperada nos mais diversos pontos da história. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver uma história de um Deus que age, de um Deus que opera, de um Deus que se move, de um Deus que faz maravilhas, de um Deus que visita povos que até então eram desconhecidos do próprio Israel. Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vamos encontrar uma descrição de povos que Deus libertou, que Deus resgatou, que Deus restaurou, longe, distante da Jerusalém, a cidade do rei, a morada de Deus. Nós vemos no livro do profeta Jonas isso. Deus chamando Jonas, ele encarrega de uma missão inesperada, de uma missão que Jonas não desejava e Jonas jamais imaginaria que Deus pudesse lhe enviar para pregar a mensagem para um povo pagão. É assim muitas vezes que Deus age.
É assim que na maioria das vezes Deus age. Deus nos visita na hora em que nós menos esperamos. Porque Deus é sempre acessível, disponível e surpreendente. Deus está dizendo para você que andar com Ele é a mais maravilhosa aventura para o ser humano. Que você pode ser surpreendido por Deus a qualquer momento, com uma manifestação do seu poder que vai muito além das suas expectativas naquele momento. Deus tem o seu tempo e hora de agir. Não desanime, pois do manancial de Deus muitas bênçãos ainda podem fluir sobre você. Bênçãos que talvez você já guardou lá naquela gavetinha, no mesmo lugar que aquele coxo guardara as suas expectativas. Terceira coisa, o poder de Deus se manifesta de maneiras inesperadas. Naquele tempo havia gente famosa, muito conhecida, os sumos sacerdotes Anás, Caifás, havia João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Está lá em Atos 4:6, conforme o relato de Lucas. Então ele diz, olha, esse povo era muito importante, esse povo era da elite. Quando Pedro e João chegam ao templo, chegam como anônimos, não há ninguém esperando por eles. E não fosse a cura que realizaram, eles teriam entrado e saído do templo naquele dia, teriam ido embora sem que ninguém viesse a notá-los. Pedro e João eram apenas mais dois no meio da multidão, fazendo aquilo que todo mundo fazia, ir orar naquela hora específica, porque aquela era a hora da oração. Então nada os diferenciava. Aquela multidão, ninguém naquele dia, naquela tarde, aguardava por aquele tipo de evento, por aquele acontecimento que viria. O coxo já fazia parte da paisagem do templo. Provavelmente ele era mais um entre tantos. Provavelmente ele era um naquela fileira de carentes, de necessitados. Coxo, havia cegos ali também. Havia os pobres, havia mulheres viúvas, havia órfãos. Todos eles pedindo, todos eles esperando alguma coisa. Ele era mais um dentre os muitos que aproveitavam aquele grande fluxo de pessoas para angariar recursos através das esmolas. Era mais um com as mãos estendidas e os olhos súplices que estavam ali naquela tarde. Pedro e João também compunham o cenário daquele fluxo incessante de pessoas que molduravam a paisagem do templo. Eram mais dois piedosos que vinham ali para orar e adorar o grande Eu Sou, que havia chamado a Moisés, que havia escolhido Abraão, que com mão poderosa havia libertado o seu povo do Egito. Por isso, quando Pedro e João chegam, de maneira automática ele estende a mão esperando uma esmola, um gesto que há décadas ele repetia. Ele nem sequer olha para os apóstolos. Automaticamente, talvez a sua mão já estivesse estendida o tempo todo, aguardando, a cabeça baixa, a mão estendida, e simplesmente dizendo, me dê uma esmola por caridade, uma esmola para o homem coxo, por favor. A sua mente já cauterizada pela rotina da mendicância, já não trazia à memória a lembrança de um Deus que no passado escolhera vasos imperfeitos para a realização de projetos gloriosos. Ele coxo jamais imaginaria ser o personagem central de um grande feito de Deus. Para ele, Deus agir através de Moisés, um grande homem. Deus agir através de Josué, um grande general. Deus falava na boca de profetas como Isaías, Jeremias, mas não dele. Deus o visitaria? Deus o tocaria? Ainda mais uma cultura que também reforçava o aspecto de que se ele era coxo é porque ou ele ou seus pais haviam pecado. Numa cultura onde havia essa crendice de
que a doença era resultado de uma maldição hereditária, de um ataque satânico. Eles estiveram talvez endemoniados, fosse amigo de Satanás, inimigo de Deus. Deus o havia escolhido para derramar a sua ira de uma maneira particular. Então eles se acostumaram àquilo e esperaram então, aguardar que Deus o olhasse de maneira diferente, jamais passaria na sua cabeça. Ele não esperava daqueles homens mais do que uma moeda, mais do que uma esmola. Porém, o Deus que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, opera em Pedro para dizer: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! E ele não somente andou, como entrou saltitante pelo templo. Deus age de maneira inesperadas. Deus age de formas que nós não podemos compreender muitas vezes. Deus ultrapassa aquilo que nós estabelecemos como regras, como normas, como maneira, como costumes. Aquilo que muitas vezes nós habituamos, Deus sempre faz assim. Ou então, se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. Se eu agir daquela forma, Deus então vai agir assim. Deus age de maneira inesperadas. E aquele coxo teve essa oportunidade de ser tocado por Deus, de ser visitado por Deus. O que ele pedia por Deus eram duas coisas. Provavelmente, certamente na sua cabeça passavam duas coisas para Deus: ou morrer, para terminar aquele ciclo de sofrimento, ou então que o dinheiro que ele ganhasse lhe permitisse viver mais um dia. Era isso que ele esperava. Não esperava mais nada. Não tinha muitas expectativas, que a sociedade lhe dava só migalhas. Talvez o seu nome nem era conhecido, tanto que Lucas nem narra o nome dele, diz apenas um homem coxo, pronto. Não diz o seu nome, não diz a sua família, porque isso não importava, isso não interessava. Mas agora nós sabemos que aquele homem, cujo nome não sabemos, Deus escolheu para um fato surpreendente, para manifestar a sua graça e o seu poder. Porque Deus age de maneiras inesperadas, nas horas inesperadas e além das nossas expectativas. Concluído? Talvez você tenha chegado até aqui com algumas expectativas no coração e você pergunta quem poderia te ajudar. Todos nós também estamos com uma expectativa de que toda essa situação que estamos vivendo, ela passe. Todos nós alimentamos essa esperança. E se nós pararmos para ouvir as notícias, se nós pararmos para ficar escutando a mídia, o que ela tem para nós, a nossa esperança vai sendo sufocada, ela vai sendo enterrada. Parece que querendo nos forçar a guardá-la no lugar e esquecer. Esses eventos talvez estejam dizendo: esqueça, isso não vai mudar, você vai continuar assim, você vai continuar dessa forma, o mundo vai ser desse jeito, você só tem duas opções, ou fica em casa ou morre. Se você sair, você morre. Se ficar em casa, talvez você morra também. Você talvez espere que alguém lhe ajude. Talvez você esteja esperando um amigo, um parente, um grupo de pessoas talvez para lhe ajudar. Mas Deus nos ensina através desse texto que aquilo que você espera pode vir em uma hora em que você não imagina. Na hora em que você menos espera, Deus visita você. Que Ele pode usar instrumentos que você não conhece, que Ele pode usar pessoas que você talvez nunca viu. Porém, o mais importante é saber que o que Deus fará vai além de tudo o que você imagina ou que você planejou.
o que Deus tem reservado, tem preparado para fazer nestes dias em nossas vidas, particularmente na tua vida, vai além das nossas expectativas. Porque Deus nos surpreende, Deus nos visita nas horas inesperadas, por meios inesperados. Deus faz brotar de novo a esperança escondida, guardada e esquecida, uma esperança abandonada, uma esperança que não foi alimentada. Ele nos encontra quando nós esperamos apenas a manutenção, o sustento da nossa rotina, uma rotina resignada. Talvez o que nós estejamos esperando seja apenas voltar a trabalhar, seguir a nossa rotina profissional, ou talvez a nossa rotina de eventos, do nosso lazer, do nosso entretenimento, talvez aquela mesma rotina de todo dia que você encarava, que cada um de nós enfrentamos, aquela rotina de ligar a televisão e ver algo diferente que não essas notícias. Talvez você já se cansou de ver todas aquelas séries da televisão, as séries da Netflix que você já viu 1, 2, 3 vezes. Talvez você já fez a maratona daquelas séries mais antigas e famosas de grande sucesso, e você então está esperando agora uma série nova, mas é a mesma rotina resignada. Mas creia e confie, Deus quer fazer muito mais do que isso. Deus quer nos surpreender, Deus quer fazer algo novo em nós. Deus não quer somente resolver essa crise para que possamos sair à rua. Deus quer resolver essa crise e nos apresentar na rua, diante do povo, como gente nova, curada, plena, restaurada e completamente satisfeita. Deus quer fazer de nós não somente para andarmos e caminharmos pela rua, mas para entrarmos saltitantes e louvando a Deus diante de todo o povo, porque Deus vai além das nossas maiores expectativas. Amém. Deus abençoe você e que a sua palavra encontre abrigo no seu coração, e que nessa noite você possa ter o seu coração aquecido, a sua alma reanimada, confortada, e a tua esperança renascida, revivida, ressuscitada para a glória de Deus. Vamos orar. Pai eterno, Deus bendito, Deus de graça, compaixão, misericórdia e poder. Senhor, que história fantástica, que história surpreendente, ó Pai. Nós jamais poderíamos imaginar que isso aconteceria com aquele homem. Quem diria, Senhor? Quem diria que aquele coxo que aguardava uma moeda teve como presente, teve como dádiva a volta da força nas suas pernas? Ele agora poderia andar novamente, poderia correr, ir a lugares onde ele nunca foi, porque sempre dependeu de alguém. Mas o Senhor agiu de maneira extraordinária na vida dele. O Senhor foi além daquilo que ele esperava, do que a sua rotina resignada lhe ensinar a viver. Pai, nós cremos que o Senhor quer fazer conosco a mesma coisa, quer nos surpreender, quer nos tirar de uma rotina marcada, quer nos tirar de uma mesmice, quer nos tirar de um ritualismo que adotamos para a nossa existência, ó Pai. O Senhor quer se manifestar de uma maneira surpreendente em nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Muito obrigado por essa história registrada na Tua Palavra, que revela o Teu poder transformador. Pai, aguardamos a visitação do Senhor. Nós aguardamos que o Senhor venha nos visitar, e sabemos, ó Deus, sabemos que quando o Senhor agir, o Senhor vai nos surpreender. O Senhor fará algo maravilhoso, algo inesperado,
de uma forma grandiosa. Por isso, ó Deus, nós clamamos agora por esses que estão aqui, por esses que estão nos assistindo, para que o Senhor os visite também, e que neste momento os seus corações sejam aquecidos, as suas almas sejam confortadas, ó Pai, que eles também possam se levantar, possam se erguer da sua tristeza, da sua melancolia, possam se erguer, ó Pai, da sua amargura, possam se erguer, ó Deus, da sua frustração, possam se levantar em meio aos seus projetos que foram engavetados, ó Deus, e prepararem-se para andar, para correr, para saltitar no agir e no mover do Senhor, ó Pai. Visita-os, ó Deus, abençoe-os, ó Pai, toque em suas vidas assim como tocaste na vida daquele homem. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade para conosco, pelo teu amor que jamais se acaba. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e esperamos ver você no nosso próximo encontro. Uma boa semana para você.